Boas-vindas, bonitas e bonitos. Ó, a gente tá aqui no Papo Ponto Suas. Eu tô com a Maíra. Muito bem-vinda, Olá! maravilhosa. Maíra é mentora dos gestores do Suas, tá? Então, vai lá, Maíra. Ai, gente, muito bom estar aqui hoje nesse novo projeto, É. né? Maíra e Tamara. E eu estou aqui hoje com Tamara, que é a mentora. Ah, eu falo que ela é a diva dos assistentes sociais. Mas os trabalhadores do SUS, porque ela também tem lá na sua consultoria, nos seus cursos, assistentes sociais, psicólogos, toda a gama de trabalhadores do SUS, né, não, E a Tamara? Maíra também, viu? Ó, experiência na gestão simplesmente a vida toda, tá? E o que a gente quer com esse podcast? A gente quer que esse podcast seja o mais badalado da assistência social. É só isso que a gente quer, tá? Exatamente. Além de badalado, nós vamos aqui conversar um pouco sobre rotina do SUAS, mas especialmente sobre pautas, para que você se mantenha atualizado ou atualizada, porque a gente sabe que o sistema ele é dinâmico e muita coisa acontece. Não, e sempre está sendo atualizado, né? Agora, por exemplo, a gente tem algumas tendências que a gente quer trazer para vocês também. Então, o que está dando certo em algumas cidades, em alguns estados? A questão da IA, a gente vai trazer aqui convidados, tá? Então, hoje, a minha convidada é a Maíra. E a minha convidada é a Tamara. E nos próximos, a gente vai ter outros convidados aí diferentes, tá? Vai vir gente do MBS, vai vir gente que trabalha também na ponta. Então, a gente vai diversificar bastante os formatos. A ideia é que a gente consiga, de fato, traduzir aqueles desafios que a gente vive na ponta, no cotidiano do SUAS. E a gente sabe que, muitas vezes, a dinâmica é tão rápida que não dá tempo da gente se atualizar. Não dá tempo para parar, olhar ao redor e falar assim: o que está acontecendo mesmo? E na hora que a gente para pensar, é a hora que a gente reflete e muda também a trajetória, né? Então é muito importante parar para pensar. Aqui a gente quer passar para vocês alguns insights, né? Porque a gente já tem experiência. E aí, Maíra, me fala quem é você na cena das políticas públicas? Então, eu comecei já desde o meu primeiro estágio. Eu fiz serviço social, sou assistente social. Desde o meu primeiro estágio, já comecei em política pública. E meu primeiro trabalho já foi como gestora de política pública no CAD Único. Foi no processo de. Não parece que tem tanto tempo. Não parece mesmo. Não parece, mas foi no processo de implantação do Cadastro Único em 2001. 2002, eu já comecei ali no Cadastro Único. E meu primeiro trabalho no SUAS, Tamara, foi como gestora do CAD Único e Bolsa Família em Montes Claros, no norte de Olha, Minas Gerais, exatamente. é. Mas aí a primeira vez que eu me deparei com uma proposta de promoção, eu tinha 22 anos de idade, eu era Nossa, uma super nova. coordenadora, eu falei, morri de medo e voltei para Belo Horizonte. É? Nossa. E a sua? Como que você começou no Olha, SUAS? não, então, foi até parecido, assim, eu fiz uma pequena conta aqui, tá, estamos em 2025, Maíra começou mais ou menos em 2001, então ela está simplesmente há 24 anos. Eu tô há mais de 15 anos já também, então vocês estão bem servidos aqui de experiência profissional. Eu comecei também bem nova, eu formei nova, e aí meu primeiro estágio foi no CRAS, depois eu estagiei numa penitenciária, assim, duas realidades bem diferentes. Estagiei também no CREAS. E como eu era uma estagiária muito comprometida, e aí já fica o primeiro insight para você que é estudante, se você puder, vá à conferência, vá a reuniões, vá a seminários, congressos, porque eu ia em tudo. Então, assim, tinha uma conferência, eu ia, e aí as pessoas começavam a me conhecer. Eu estava lá nos mutirões. Então, quando eu fui já, né, nessa fase de entrevista de emprego, a minha supervisora de estágio, eu não tinha quem indica, né, das cidades pequenas, que sempre tem essa questão, mas a minha supervisora de estágio foi uma pessoa que falou: olha, a Tamara é muito boa, ela é responsável. Eu era agente comunitária de saúde nessa época. Eu Olha! trabalhava o dia todo como agente comunitária de saúde e estudava à noite na faculdade de serviço social. E aí fiquei 4 anos fazendo isso e ajudando meu pai a pagar minha mensalidade. Eu praticamente me sustentava. Então, assim, não foi nada fácil. Maíra também imagino que não foi fácil, né? Nossa, eu me lembro que assim, eu no início da carreira, inclusive, quando eu decidi que eu ia voltar para Belo Horizonte, e aí meu primeiro trabalho em Belo Horizonte foi na prefeitura de Belo Horizonte, onde eu tive 3 passagens ao longo da minha história, né? Eu voltei como fazendo parte de uma equipe de supervisão
na transição ali da proteção social básica, início de implantação do SUAS, e depois, quando eu fui gerente de uma regional, aí já olhando, né, para um espaço territorial de Belo Horizonte, e depois como secretária municipal. E sempre ao longo da minha trajetória, eu me lembro e me identifico com isso que você fala, porque eu também tinha muito disso. Eu queria estar em todos os espaços, e eu me lembro que aos 22 anos eu falei assim, até os 30, eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer para chegar aos 30 como referência na minha área. Olha, maravilhosa. Não, eu também tinha umas ideias, assim, né? Eu não imaginava chegar onde eu cheguei, para falar a verdade. Não imaginava, assim. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem um Instagram, já tem aí mais de 7.300 alunas, eu não imaginava isso. Mas, assim, eu sempre fui muito estudiosa e muito esforçada. Então, meu primeiro trabalho foi numa unidade de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua. E aí, nessa época, eu tinha 22 anos. 21 para 22, assim, foi. Sim. Eu me considerava bem nova e bem despreparada, porque apesar de estudar muito, de ser esforçada, você sai da faculdade sem esse conhecimento prático, que é o que a gente traz nos cursos, né? A gente traz muito esse conhecimento prático que a faculdade não tem condição de dar porque é muito generalista. E ok, né? A faculdade realmente não vai conseguir discutir casos com você, até porque os professores da faculdade, pelo menos os meus, eles não eram professores nem que tinham trabalhado na prática. Então, como é que eles iam trazer a prática? Eram pessoas que saíram da faculdade, foram fazer mestrado, viraram professores. E aí eu tinha só uma professora que já tinha trabalhado. Então, hoje eu vejo que a internet trouxe muito isso para vocês, assim. E o nosso podcast também vai trazer essa aproximação com a prática. Então, eu gosto de falar que a teoria e a prática, elas ficam assim, ó, entrelaçadas. E é isso que vocês vão ver aqui. Vocês não vão ver blá, 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 porque nós duas trabalhamos muito. Então, a gente não vai ficar aqui ditando regras para você. A gente sabe como é que é a realidade, né? Não, Tamara, e tem uma questão que, assim, tem questões que só a prática nos dá. Só a prática vai nos dar realmente aquela condição de tomar decisão, de avaliar o nosso desempenho, de lidar no dia a dia com outras pessoas que estão Sim. dividindo as equipes, às vezes equipes que são multidisciplinares. A necessidade de fazer articulação intersetorial, de ter que criar respostas para as demandas que nos são colocadas e, especialmente, o contato com as pessoas que estão ali utilizando o serviço. Então, toda essa vivência prática, seja, né, você que é uma referência na execução de serviços, né, na execução e na construção do dia a dia ali, na referência com o usuário, como eu que estive na gestão e liderando pautas e trazendo para a realidade de outras políticas públicas, por exemplo, a importância da assistência social, né? Muito. E aí, ainda voltando na primeira pergunta, a gente já vai para a segunda, tá? Mas voltando na primeira pergunta sobre a trajetória no SUAS, eu virei coordenadora muito rápido. Eu lembro que quando eu fui contratada para ser técnica, uma das coordenadoras lá, que estava participando do processo seletivo, ela foi contra a minha contratação. Ela falou assim, olha, ela é muito nova, ela não vai dar conta, esse público é muito desafiador, pessoa em situação de rua. Sim. Se não é qualquer pessoa, ela tem cara de menina. Então, assim, até hoje eu acho que eu tenho um pouco de cara de menina. E aí eu já passei dos 30 há muito tempo, imagina com 22. Exatamente. Então, aí, o que aconteceu nessa época? Eu me mostrei super segura, fui com uma roupa da minha mãe fazer entrevista. A gente tem que falar esses bastidores, tá? No podcast. Isso é muito importante, porque eu nem roupa para ir para entrevista eu tinha. E aí peguei uma roupa emprestada da minha mãe para parecer mais velha. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu comprei roupa para trabalhar. Você sabe que quando eu recebi 2 pessoas essa semana no Gestão Convergente, que é a formação que eu dou para lideranças, de gestores jovens que estavam procurando exatamente uma forma de como se posicionar como liderança mais madura, porque assumiram cargos muito jovens. E eu me lembro que eu usava aparelho ortodôntico, e aí eu fui ao dentista e falei assim, eu preciso tirar esse aparelho, porque eu já coordenava uma equipe muito mais velha que eu. Sim. E tinha aquela história de ser forasteira, porque quando você chega em uma cidade que você não necessariamente é de lá, você, né, as pessoas, é natural
que as pessoas tenham esse nível Não te né? conhecem, né? Exatamente, de reserva. Sim. Então, eu tinha esses 2 fatores. Eu era forasteira e eu usava aparelho, muito jovem, e aí fui ao dentista falando: "Tira esse aparelho, pelo amor de Deus". Agora né, gente, isso tudo faz parte do nosso Pod Suas, tá? É desse jeito aqui, a gente quer uma conversa descontraída com vocês. O que que eu fiz? Eu sempre gostei muito de usar óculos. E aí eu continuo usando óculos, inclusive tô de óculos agora. Então eu mais nova usava roupas de pessoas mais velhas, usava óculos e me posicionava com um pouco de autoridade, assim. Mas essa autoridade do estudo. Então, eu sempre fui muito estudiosa. E quando eu assumi a coordenação, foi com 1 ano mais ou menos de técnica. Então, eu fui a técnica mais nova do SUAS da minha cidade, que era Muriaé. Depois, eu virei a coordenadora mais nova. Sim. E aí, rapidamente, eu ganhei um prêmio de honra ao mérito lá, que foi por prestar serviços, esses prêmios de honra ao mérito por Sim. serviços na cidade. E por que que deu isso, né? Por que que eu ganhei esse prêmio? Porque eu fiz um diagnóstico socioassistencial das pessoas em situação de rua em Muriaé, sem ninguém me pedir. E Aham. aí o MGTV foi lá para fazer entrevista, aí isso deu uma visibilidade para a cidade, aí saiu no jornal. E nessa época ainda não tinha nem tido censo da pessoa em situação de rua. Então foi algo Sim. novo para falar de perfil de pessoa em situação de rua. Ainda não tinha nenhuma publicação. Então isso virou uma notícia na região. E aí ganhei esse prêmio. E essas notícias, elas vão deixando a gente com um pouco mais de segurança, né? Mas eu lembro que quando eu ganhei esse prêmio, na hora de receber o prêmio, eu era a pessoa mais nova que recebeu o prêmio. E a única assistente social até hoje que tinha recebido. Sim. Eu me sentia assim um pouco naquela síndrome da impostora. O que que eu tô fazendo aqui? Ah. Cheio de médico, juiz, advogado, e eu não me sentia merecedora daquilo. Sim. E aí eu não sei se para você também teve alguma coisa assim, porque assim, gente, a Maíra, ela foi a melhor secretária que eu já vi da assistência social aqui em Nossa, BH. gente. Eu até arrepio, porque assim, não é à toa. Foi eu que chamei ela para fazer o podcast, porque eu admiro ela. Então, assim, eu acredito que por ser nova, você deve ter passado por alguns desafios no SUAS, né? Sim. Não, primeiro te agradecer pelas palavras generosas, Mas é viu? verdade, tá? Não tô aqui babando ovo, não. É porque é verdade mesmo. Mas isso é interessante, né? Porque assim, eu recebi algumas premiações, etc. E quando isso acontecia, a primeira coisa que eu pensava, no seu caso, foi uma iniciativa sua, né? Assim, você desenvolveu essa proposta, etc. E quando quando eu estava na prefeitura, inclusive, a gente ganhou o Prêmio Nacional de Inovação no Setor Público, na época da pandemia, ao lado do Pix. Foi o Olha, Pix e o nosso muito projeto bacana. na secretaria de distribuição de alimentos da cidade durante a pandemia e etc. Não, foi fantástico. Foi muito legal. Foi trabalhoso para todo mundo, mas foi muito Foi inovador, de fantástico. fato, né? Assim, Você numa podia, pandemia, inclusive, num próximo podcast, falar um pouco disso. foi muito legal, assim. E aí, a primeira coisa que eu sentia em todas as premiações, a gente recebeu várias, era da importância de ter uma equipe engajada e sustentando aquilo. Sim. Então, não considero que era uma síndrome do impostor, assim, mas uma absoluta noção de que eu liderei os processos, mas que aquilo só foi possível porque tinha uma equipe sustentando aquilo. Sim. Porque quando a gente tá, e o SUAS tem muito essa característica, assim como o SUS e outros sistemas de política pública, porque se você não tem um organismo articulado ali, né, de várias pessoas, organizações e alinhamento de diretriz, de propósito e etc., a gente não dá conta de fazer, porque as entregas que a gente lida no dia a dia são muito complexas. Né? Então, liderar a inovação, de fato, é algo difícil, mas também é muito gratificante, né? Assim como você recebeu uma premiação tão jovem, né? Assim, mérito do seu trabalho, do seu esforço, e mais, viu, Tamara? Não só do seu esforço, mas a sua visão. Né? Assim, você teve uma ideia, você olhou para aquilo e falou: cara, isso é importante, eu vou fazer isso. Na verdade, o que que aconteceu, assim? E aí fica outro insight para você que é estudante ou trabalhador ou até gestor, né? Naquela época, não tinha
tanta gente na internet igual tem agora, né? Não existia nem Instagram naquela época. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu cheguei no trabalho, no local de trabalho, a pessoa que estava lá antes de mim, ela não me esperou chegar. Ela foi embora, porque ela passou num concurso, e aí ela não me passou nada. Cheguei lá, eu vi aquelas fichas de atendimento péssimas, que sinceramente eram horrorosas, e eu falei, não vou continuar isso aqui não. Mas também não tinha onde olhar. Onde que eu vou pegar a ficha? Aqui na minha cidade não tem outro serviço de acolhimento institucional para pessoa em situação de rua. E aí eu falei, não, então eu vou começar a ligar para outros lugares. E aí é você ter coragem de perguntar às pessoas, fazer as perguntas certas, fazer network e ir à luta. Então, assim, independente do lugar de trabalho que você esteja, tem alguém mais experiente que pode te auxiliar. Hoje na Exatamente. internet tem a gente aqui para te auxiliar, então conte com a gente. Mas assim, naquela época que não tinha internet, eu liguei para Juiz de Fora, que era uma cidade muito próxima de Muriaé e era uma referência. E aí comecei a conversar lá com o coordenador do Centro Pop, da unidade de acolhimento, da abordagem, porque a gente fazia tudo. Cidade pequena, você faz um pouco de tudo. Exatamente. E aí eu falei, olha, muito obrigado, você consegue me mandar essa ficha por e-mail? Aí ele, posso te mandar, lógico. Aí eu, nossa, vou te agradecer muito. E aí, sensibilizei lá a gestora, e aí entra o lugar da gestão também, de confiar no técnico, né? Sensibilizei a gestora que, olha, eu vou precisar ir lá em Juiz de Fora, visitar os serviços, para eu poder pegar o que eles fazem e ver como é que funciona para a gente trazer para Muriaé. Então, assim, não foi à toa que eu virei coordenadora, eu não tinha que ir. Eu só virei coordenadora porque eu realmente tive algumas ideias diferentes do que as pessoas estão Sim. acostumadas a fazer. Que as pessoas estão acostumadas a chegar num lugar e ficar paradas. Ou então, assim, não vou fazer. Eu vejo muito isso no SUAS, né? Ah, não vou fazer isso porque eu não tenho infraestrutura. Não vou fazer isso porque eu não tenho isso. Não vou fazer aquilo porque eu não tenho aquilo. E assim, ok, a gente não tem tudo que a gente precisa, mas a gente tem muita coisa disponível aí no território que a gente pode usar, inclusive intersetorial, articular até com um terceiro setor. E aí aconteceu isso. Fui em Juiz de Fora. Depois que eu voltei de Juiz de Fora, eu voltei empoderada. Voltei assim, não, agora eu entendi o que é o serviço, porque também não tinha documento do MDS, e aí agora, então, eu já sei o que eu vou fazer aqui. Sim. E aí comecei a fazer e foi. Agora, me fala, Maíra, dos desafios da gestão, assim, porque você é gestora a vida toda. Sim. Você lembra algum desafio, assim, o pior de todos, o mais desafiador? Então, eu acho que os desafios de gestão, assim como o técnico, né, quem está atuando assim como quem está atuando como trabalhador do SUAS tem vários desafios, eu acredito que um dos maiores desafios da gestão é quando você tem o diagnóstico, identifica que precisa de ou uma infraestrutura, ou pessoal, ou enfim, que você precisa de ampliar a sua capacidade de proteção. Há um diagnóstico sobre isso. Sim. E você precisa se virar para conseguir fazer isso. Porque às vezes você não tem o recurso necessário, às vezes o cofinanciamento está vindo ali para os serviços que estão instalados. Você precisa de, eventualmente, criar uma solução que não necessariamente existe. Essa experiência, e acho que o maior desafio foi, de fato, na pandemia, né? Acho que foi um desafio para todos os gestores e gestoras, assim como para os trabalhadores e trabalhadoras. Foi um drama mesmo, Pandemia, né? Pandemia. E a Pandemia. gente não tinha sido reconhecido como prioritário para vacina. Né? Esse foi um grande problema. Eu demorei para tomar vacina. Foi um grande problema que a gente teve, porque a gente estava na linha de frente, era um serviço essencial e não estava reconhecido. Então, a minha peculiaridade de gestora também foi num momento em que eu era secretária municipal em Belo Horizonte. O governo federal reduziu em 95% os repasses para os municípios. O governo do estado também não estava repassando e eu estava ali contando moedas na gestão. Mesmo assim, a gente conseguiu ampliar R$500 bilhão no nosso orçamento. Nossa! Mas foi com muita articulação. Então, acho que o maior desafio que um gestor enfrenta é quando você olha para a sua realidade, sabe o que precisa ser feito, mas as soluções não estão à sua mão. E você? Qual foi o maior desafio da sua trajetória profissional? Aí eu vou
vou linkar com os cursos que eu ministro, assim, atualmente, assim, porque o que que acontece hoje, né? Hoje a gente tem um Instagram, se você não me segue, já me segue, @tamara.almeidass. Maíra, qual que é o seu? @Maíra Colares, Maíra com I. Então, mas no final também, ó, a gente vai falar os Instagrams de novo e a gente deixa na descrição. Mas assim, o meu maior desafio foi justamente a falta de experiência mesmo. Então, o que que eu faço hoje nos cursos? Quando eu penso um curso, eu penso o que que eu precisava no início da minha trajetória profissional. E aí, eu vejo isso muito nas alunas também, assim. Então, eu vejo nelas o que eu já fui. Isso é tão É interessante, muito é né? muito bacana, assim, porque eu consigo me colocar neste lugar, porque eu já estive nesse lugar. Então, Absolutamente. toda vez que a gente traz aqui um assunto ou traz para os cursos, são assuntos que eu já vivi. E aí, o meu maior desafio foi o seguinte, um dos desafios que a gente sofre muito no SUAS é a questão de fazer o que não é para você, né. É sentar na Uhum. cadeira do outro. Então, assim, eu vejo muitas colegas de trabalho, assistentes sociais, alunas, às vezes se sobrecarregando para poder dar conta de algo que nem é da responsabilidade dela. Então, assim, acaba sofrendo porque a saúde mental não está fazendo o trabalho dela. Mas olha, o seu trabalho no SUAS é esse, o da saúde mental é aquele. Se ele não fez, você aqui no SUAS não vai dar conta disso, né? Porque aí tem É. uma questão da medicação. Então, o que que eu fiz? Eu era coordenadora de um acolhimento institucional para pessoas em situação de rua. Lá tinha a ala feminina e a ala masculina. E eu, simplesmente, chegou uma pessoa em situação de rua, só que, assim, ela tinha casa e ela tinha um companheiro, mas ela também estava em situação de rua e ela sofreu violência doméstica por parte desse companheiro. E uma violência muito grave. E a cidade não tinha um acolhimento institucional para mulheres que sofrem violência doméstica. A gente sabe que o acolhimento institucional para mulheres que sofrem violência doméstica é um acolhimento num lugar sigiloso, num lugar onde o companheiro não sabe. E aí, o que que eu fiz? Ela não tinha para onde ir. Se ela ficasse na rua, ela ia apanhar mais, ele estava ameaçando ela de morte. Eu fui lá e acolhi ela no acolhimento institucional. Só que ele sabia que ela estava acolhida lá. Então, assim, eu fiz errado porque eu quis sentar numa cadeira que não era minha. Sim. A rede não tinha aquele acolhimento. Não era a Tamara que ia transformar um acolhimento para pessoa em situação de rua para uma mulher que sofreu violência. E aí eu achei que eu ia estar fazendo bem, mas na verdade eu não fiz, porque ele começou a me ameaçar de morte. E aí teve vários episódios, assim. Esse foi o primeiro da minha carreira que foi mais emblemático, assim, porque eu estava no início da carreira, insegura ainda. Então, assim, teve uma vez que ele jogou uma pedra dentro do acolhimento, em cima de mim, só que não pegou em mim, aí quebrou a janela. Ele, a cidade de menos de 200.000 habitantes, ele me perseguia na rua, ele me Nossa. seguia e eu ganhava R$ 2.300 para poder ser ameaçada de morte, assim. E ele falou comigo: "Olha, eu já matei uma pessoa por muito menos que isso, eu já dei machadada em não sei quem, eu já fiz não sei o quê". E assim, de fato, num acolhimento institucional, para quem trabalha em acolhimento sabe, né, como é que são às vezes discussões lá dentro, né. Lá dentro a gente tem seguranças, tem toda uma questão de regras, porque as pessoas brigam, assim, por causa de pimenta, por causa de mortandela, um bate no outro, briga, ameaça, pega faca. Então, assim, a ameaça era real, não era uma Sim. ameaça falsa. Eu vivi uma situação dessa também, assim, também uma situação de violência, uma mulher que chegou, eu na época era na regional, ela chegou lá e falou assim, eu ela estava em cárcere. Ela falou: "Eu estou há 3 meses presa dentro de casa", o companheiro dela era envolvido com tráfico, "e eu preciso resolver, porque eu vim para cá, a minha bebê de 2 aninhos ficou lá na casa e meus 3 outros filhos estão na escola". E aí a equipe, nossa, mas e aí eu, enfim, foi uma confusão, porque eu acionei saúde, educação, a polícia e etcétera. A gente passou o dia com esse caso, conseguimos resolver, a família foi para um acolhimento, no caso, era um acolhimento que tinha um nível de sigilo, mas enquanto ela estava lá conosco, e quando a equipe, né, junto com a polícia, etcétera, e a gente acionou a diretora da escola, e eles, quando eles estavam saindo, o agressor estava circulando lá a escola.
E esse tipo de situação que a gente quer resolver, né? A gente sabe que precisa resolver porque aquela pessoa está numa determinada situação e a rede nos impõe limites, Sim. né? E quando isso acontece, a gente somente quer resolver a situação, mas às vezes a gente se expõe a situações complicadas, a equipe fica exposta e às vezes o próprio usuário também, né? E aí, assim, só para finalizar, então, essa situação, né, para você que está, às vezes, no início da carreira, pensando assim, mas e aí, você fez o bem, né? Qual que era a É, solução? A solução é você sentar na sua cadeira. Então, senta na sua cadeira. Você é técnica? Senta na sua cadeira de técnica. Como técnica, você pode falar se a pessoa vai ser acolhida ou não? Não, é a coordenadora que vai falar. E aí eu era coordenadora, mas como coordenadora eu também não podia ter tomado essa decisão sozinha. Eu é, tinha que ter chamado a rede para conversar, para discutir, eu tinha que ter acionado, às vezes, a gerente. sim. E eu não fiz isso, porque eu queria. Compartilhado a situação que estava chegando para você, Porque eu né? queria resolver e naquele momento eu achei que eu tinha autonomia para resolver. Então o meu erro foi esse, eu sentei numa cadeira que não era minha. Eu não podia ter desconfigurado o perfil do acolhimento institucional que era para pessoa em situação de rua para uma mulher que sofria violência. Talvez alguém mais experiente fosse me falar assim: não, Tamara, não faz isso. Vamos fazer uma articulação com a outra cidade para receber ela, porque ele vai saber, e aí, etc. Então, assim, eu peguei aquilo ali e achei que estava resolvendo, fui resolvendo do meu jeito, que não foi o melhor, mas no final das contas deu tudo certo, porque ele não me matou. E, e depois a gente conseguiu uma passagem para ela voltar para a família de origem. Então, assim, de fato, a violência cessou, Sim. mas a gente teve muitos problemas. É. E essa capacidade de articulação, acho que é uma habilidade que ela, e aí, tanto profissionais que estão começando agora, quanto aqueles que já estão há mais tempo, precisam desenvolver essa habilidade, né? Sim, A capacidade de articular, de projetar cenários. Na formação, né, no Gestão Convergente, que é a formação que eu ofereço para lideranças, essa é uma das questões que a gente trabalha, assim, como você pode projetar cenários, fazer análise de risco, identificar aquilo que é muito importante de você resolver e como que você vai conectar diversos interlocutores para resolver isso. sim, Eu coloco que pautar a agenda organizacional, ou seja, você estava com um problema na sua mão, você sim. estava vivendo um problema, e levar isso para a organização, para que as mudanças sejam feitas, é muito importante. A gente fez isso em Belo Horizonte com o acolhimento para gestantes e puérperas. Sim, Foi uma demanda que apareceu. apareceu, a gente tinha que dar essa resposta, porque senão tinham situações muito danosas acontecendo na cidade, Sim. né, com a retirada de bebês dessas mulheres, etc. Então, essa pauta, a gente embalou essa pauta e falou: é agora que a gente precisa agir. É. Ó, a gente falou sobre muitas coisas aqui, né? Falamos um pouquinho sobre a nossa experiência profissional, falamos um pouquinho sobre a nossa trajetória de vida, né? Enquanto assistente social, que eu também sou assistente social. Sim. O que que a gente vai falar mais aqui nesse podcast, Maíra? O que que as pessoas podem esperar desse podcast? Então, nós vamos falar de rotina e cotidiano, a gente já disse um pouco aqui. Mas eu acho que uma coisa muito importante que eu não vejo em nenhum lugar falar é sobre atualizações, questões que hoje impactam o SUAS, seja na vida de gestores, seja na vida da equipe que trabalha, seja na equipe das organizações que atuam, né, nas OSCs, enfim. Questões que atravessam suas. E eu vou dar um exemplo aqui, que primeiro, a questão das emergências e calamidades. Essa é uma questão que Vai tem ser o nosso atravessado. próximo tema do próximo podcast. Já vou dar spoiler que no próximo podcast a gente vai falar sobre isso. Pois é, tem a questão das calamidades. A questão de mudanças climáticas, por exemplo, são coisas tão distantes que a gente fica assim: ah, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Tem a ver, né? Sim, Então, questões que às vezes a gente acha assim: ah, mas será que isso tem a ver com suas? Tem, e a gente vai trazer aqui o que ninguém está falando para os suas. Nós vamos trazer novidades, tendências e aquilo que é importante de ser discutido. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Olha, a gente vai bater papo mesmo com vocês, assim. A ideia é que seja um lugar de comadres, um lugar de amigas, assim, um lugar onde vocês estejam dirigindo e escutando a gente, estejam malhando e escutando a gente. Inclusive, se vocês gostaram do episódio de hoje, já compartilha com uma amiga, já manda, já pode também printar aí e marcar a gente também, porque a gente vai adorar ver. A gente vai estar em todas as plataformas com o Papo Ponto Suas, tá? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Fala seu arroba de novo, Maíra. Meu arroba é Maíra Colares. O meu arroba é tamara.almeida.ss. E olha, a gente ainda vai falar sobre muitas, muitas, muitas atualizações, tá? Se você gostou de hoje, já curte, coloca aí 5 estrelinhas, porque a gente gosta. E além disso, como a gente está iniciando o podcast, a gente quer escutar vocês. Eu sou muito a favor do planejamento participativo. Então, o que a gente pensou? A gente vai deixar aqui o link de um formulário para entender quem está ouvindo o podcast. A gente quer saber quem são essas pessoas. São gestores? São trabalhadores? O que vocês querem ver no podcast? Quais temas que vocês querem que a gente traga? Quais convidados? A gente quer escutar vocês para poder planejar o nosso podcast baseado também na opinião de vocês. Exatamente. E olha, uma ideia aqui, olha só, uma ideia assim relâmpago. Me diga, me diga, me diga, me diga. Uma ideia relâmpago, a gente pode, talvez, depois, ver os comentários, as pessoas que vão preencher o formulário, e escolher alguém que preencheu o formulário, que trouxe sugestão, para a gente, né, fazer uma chamada. Ótimo. Trazer aqui e conversar um pouco sobre essa dinâmica. Então, mandem aqui sugestões de tema, falem, né, quem são vocês, para assim a gente fazer discussões aqui cada vez mais próximas daquilo que vocês querem também escutar, para que a gente consiga contribuir com o cotidiano e com a rotina de vocês, como trabalhadoras, trabalhadores, gestoras do SUAS. Então até o próximo episódio. Semana que vem a gente volta, porque agora os episódios são semanais, tá? Exatamente. E o próximo tema vai ser sobre... Sobre... Será que vai ser suspense ou a gente fala? Não, vai ser suspense. Então tá, vai ser suspense. Um beijo no coração.